Olá, alunos da primeira série, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos dar continuidade aos nossos conteúdos da disciplina de língua portuguesa e estudaremos um pouco sobre a evolução da língua. A nossa língua ela é originária do latim vulgar e até hoje ela passa por transformações, ela passa por modificações. Essas modificações e transformações ocorrem em virtude do uso da língua. A língua é utilizada em várias épocas, por vários estilos de pessoas, em várias culturas diferentes, e por isso ela vai passando por transformação. É importante lembrar que toda língua passa por esse processo de transformação e modificação. Ela vai evoluindo, ela vai se adaptando ao momento histórico em que ela está sendo utilizada. Um outro lembrete importante é que nenhuma língua é pura. Todas as línguas, ao passarem por esses processos de modificações, sofrem influências de outros idiomas, de outras línguas, sejam línguas que estão ainda em uso, sejam línguas que já são consideradas mortas, que já não se utilizam mais em grande quantidade. Sabendo que a língua passa por evoluções, nós temos que dominar o conceito de variação linguística. Quando nós falamos em variação linguística, estamos comentando e discutindo sobre as modificações que uma língua pode sofrer por causa de uma série de fatores. Essas modificações, essas variações, elas representam as adequações que a língua precisa fazer para se encaixar nas diversas situações comunicativas, de uma maneira que ela continue fluida, que ela não deixe de existir, que ela continue sempre sendo utilizada. Por exemplo, é diferente eu produzir um texto para um vestibular e escrever um bilhete para alguém conhecido. A utilização da língua vai se dar de modo diversificado, certo? Então, dando sequência, essas modificações elas podem ocorrer dentro de um âmbito social, cultural, geográfico ou histórico. E isso mostra pra gente que essas variações linguísticas não são um fenômeno unicamente linguístico, unicamente da língua, mas também um fenômeno social, porque é essa transformação social que faz com que a língua também se transforme. As variações linguísticas, elas podem ocorrer de 4 formas, elas possuem 4 classificações, 4 tipos, e são esses tipos que nós veremos a partir de agora. A primeira variação é a variação geográfica, também conhecida como regional ou diatópica. Ela é uma variação, uma modificação que ocorre na língua por causa do espaço geográfico de utilização. É muito diferente utilizar a língua na região sul e na região nordeste, ou no Brasil e em Portugal, que falam o mesmo idioma. Então, como exemplo dessa variação geográfica, nós temos os diferentes sotaques, as perdas fonéticas. Muitas pessoas usam o comprar no lugar de comprar, o vender no lugar de vender. A gente acaba omitindo determinados fonemas. E também a utilização de palavras diferentes para se referir ao mesmo elemento, ao mesmo ser, ao mesmo objeto. Por exemplo, muitos conhecem o alimento por aipim, outros por mandioca, outros por macaxeira. São denominações diferentes para um mesmo elemento. Isso retrata essa variação geográfica da língua. Em alguns lugares chamam-se aipim, em outros mandioca, em outros macaxeira. Outra variação é a variação situacional, estilística ou diafásica. São nomenclaturas diferentes para uma mesma coisa. Que é a variação ocorrida em função do contexto comunicativo. Ou seja, se eu estou numa situação mais formal, eu uso a língua mais formalmente, mais adequada à norma culta, à norma padrão. Se eu estou em um ambiente informal, eu posso utilizar a língua de maneira mais descontraída, sem muitas regras ortográficas ou de pronúncia. Aqui, por exemplo, a gente pode destacar a produção de uma notícia e uma conversa entre amigos. Uma situação é mais formal e a outra é mais informal. Então, ocorre uma adequação linguística por parte do falante para que ele possa se comunicar de maneira ideal dentro de cada um dos contextos. A terceira variação é a variação sociocultural ou diastrática, que é aquela variação ocorrida em função da convivência entre grupos sociais, em função da condição social do falante.
Por exemplo, se ele pertence a um grupo social, por exemplo, dos skatistas, dos surfistas, ah, dos médicos, dos professores, ou se ele é de uma classe social mais rica, mais pobre, isso tudo vai influenciar o modo em que ele vai utilizar a língua. Um exemplo bem clássico dessa variação é o uso das gírias próprias de determinados grupos e o uso dos jargões, que geralmente se referem a expressões de profissões diferentes. Os médicos têm os jargões próprios, professores têm jargões próprios, hum, alunos têm os jargões próprios, né? São grupos sociais diferentes. Outra situação que vale destacar é a questão ali do acesso à educação. Quem teve uma maior escolarização provavelmente vai usar a língua de um modo diferente daquela pessoa que teve uma menor escolarização. E a última variação é a variação histórica ou diacrônica, que é aquela que refere-se às modificações que ocorreram ao longo do tempo, ao longo dos anos. Geralmente a gente percebe isso quando a gente lê um texto muito antigo ou se depara com uma palavra que não é mais escrita daquela forma. Aqui nós temos, por exemplo, a palavra você, que começou lá com vossa mercê, foi passando por uma série de modificações até chegar em vós me ser, você e o você que a gente conhece hoje. Vocês já estão mais adiantados, estão usando só o VC, né? Mas são modificações históricas de uma palavra. Elas não mudaram de região para região, não mudaram por causa de um grupo social, não mudaram em função da escolarização das pessoas. Mudaram em relação ao uso dessa palavra no decorrer dos anos, no decorrer do tempo. Um outro exemplo seria a palavra farmácia, que há muitos anos atrás era escrita com PH, hoje não é mais. Poderia destacar aqui a palavra ideia, que até uns anos atrás tinha acento, hoje não tem mais, também é uma marca da variação histórica. Então, só para retomar, nós vimos 4 tipos de variações: a variação histórica, a variação geográfica, a variação sociocultural e a variação estilística. Uma se referindo à mudança ao longo dos anos, outra a mudança, o jeito de falar nos diferentes lugares que usam essa língua, outra em relação à escolha para ambientes formais e informais, e outra variação relacionada com o grupo social que eu pertenço. Tá ok? É importante destacar, né, que a língua ela pode ser usada de formas muito diferentes. E isso acaba representando a riqueza que essa língua possui. A riqueza cultural, aqui no caso. Importante também lembrar que a nossa língua ela tem uma norma padrão, uma norma de prestígio, um modelo ideal para um determinado período histórico. Porque conforme vai mudando o período histórico, vai mudando o tempo, a norma padrão também vai sofrendo adequações. Outra coisa que vale destacar é que a norma padrão é uma variedade da língua que foi considerada de maior prestígio. Então essa é uma variedade. Eu tenho outras, eu tenho outras variedades de menor prestígio, outras de um prestígio intermediário e assim por diante. Às vezes eu não utilizo 100% as regras gramaticais, mas a minha escrita e a minha fala são consideradas excelentes, boas, porque elas seguem uma norma que não é a padrão, mas é uma norma popular de prestígio, certo? Outra coisa que é importante que a gente dê ênfase e destaque é que a norma padrão não é sempre obrigatória. Tem situações comunicativas em que eu posso utilizar uma linguagem mais comum, mais coloquial. Isso se refere à adequação da linguagem para a situação comunicativa. E entrando agora um pouquinho em preconceito linguístico, só para destacar, o preconceito linguístico é uma não compreensão dessa utilização das diferentes variedades da língua. Então, quando eu não aceito que alguém fala um R mais puxado, como porta, por exemplo, ou quando eu critico a utilização de gírias, eu estou fazendo esse preconceito linguístico. É importante ressaltar que, geralmente, o preconceito linguístico ele se dá mais no âmbito da oralidade, porque na escrita a gente tende também a utilizar a norma padrão de um modo mais preciso. A escrita ela tende a ser mais formal. Então, geralmente, nós percebemos o preconceito linguístico dentro do âmbito da fala, da oralidade. Esse preconceito que é a não compreensão, o não respeito do uso dessas variações linguísticas que o nosso idioma possui. Só para relembrar, nós temos 2 formas de registrar um idioma, uma forma formal e uma forma coloquial. A forma formal eu uso a linguagem culta, né? Tem uma preocupação com a escolha vocabular, com a escolha lexical, com o uso de palavras adequadas àquele contexto. E uma forma mais coloquial,
que é a linguagem mais descontraída, popular, cheia de gírias, usada mais no dia a dia e em situações mais afetivas, mais familiares. Então são duas formas diferentes, uma mais próxima da norma padrão e a outra mais próxima da linguagem popular. Importante destacar também que, como nós temos uma série de variedades linguísticas e uma série de situações comunicativas, nós precisamos adequar a língua à situação comunicativa que eu estou vivenciando. Não faz sentido eu escrever um bilhete totalmente formal e produzir uma notícia utilizando a linguagem coloquial. A adequação ali não ocorreu. Então eu preciso adequar a linguagem à situação comunicativa. Lembrando que quanto mais formal for a situação, maior é o cuidado que eu preciso ter ao utilizar as palavras. Quando nós conseguimos adequar a nossa linguagem à situação comunicativa, nós estamos fazendo esse monitoramento linguístico, esse cuidado com a utilização ideal da língua. Quanto melhor eu fizer isso, maior é a minha competência comunicativa. Melhor eu sou na habilidade de me comunicar. Maiores habilidades, maiores competências eu tenho dentro desse processo comunicativo. Espero que vocês tenham compreendido o que nós pretendemos trabalhar hoje. É importante realizar a leitura do material para depois executar os exercícios. Qualquer dúvida, o professor está à disposição. Um abraço a todos vocês e até mais.